Este trabalho foi realizado pelas turmas do 8º e 9º semestre do curso de Farmácia na UNEF, com equipe composta por Daiane Silvani, Girlande Damasceno, Henrique Figueiredo, Jocineide Carneiro, Carolina Anjos e Maria Cristina. Nossa equipe ficou responsável por abordar a acidose e alcalose respiratória. Então, o que é acidose respiratória? Por definição, a acidose respiratória é uma anormalidade causada por uma diminuição do pH sanguíneo, devido a uma hipoventilação dos alvéolos pulmonares, levando a um aumento na concentração de dióxido de carbono arterial. O organismo possui um sistema tampão, regulado por um ácido e uma base, sendo o ácido carbônico e a base bicarbonato. Essa regulação visa manter o pH sanguíneo em valor otimizado. Esse valor está entre 7,35 e 7,45 na escala de pH-metria. Na acidose respiratória, devido à elevação primária da pressão parcial de dióxido de carbono, ocorre uma maior quantidade de CO2 arterial disponível, e com isso, mais íons de H+. Ocorre uma reação do CO2 com a molécula de água, resultando no ácido carbônico e, por fim, a liberação do íon H+. Quanto maior a concentração de H+, menor vai ser o pH e, por consequência, mais ácido o meio. Trouxemos aqui esta imagem. Nela a gente apresenta a condição normal do pH sanguíneo, no valor de 7,4. No caso da acidose, podemos ver que quanto maior for o número de CO2 arterial disponível, menor será o pH, se tornando ácido o pH abaixo de 7,4. Lembrando mais uma vez que a presença do CO2 ela facilita o processo de reação no qual são liberados íons de H+, que são responsáveis pela acidez no sangue. Causas. Como foi citado, a hipoventilação, a diminuição da frequência respiratória e no volume, a falência do organismo em transportar o CO2 até os pulmões, ou, por exemplo, defeitos pulmonares obstrutivos. A forma crônica da acidose respiratória é assintomática. Já a forma aguda, ou mais grave, apresentam sintomas como cefaleia, confusão e tonturas. Os sinais ainda incluem distúrbios de marcha, tremores, diminuição dos reflexos tendinosos profundos, abalos mioclônicos, aterixia e papiledema. Como foi visto, a acidose respiratória ela pode ser aguda e crônica. Em situações agudas, vai ocorrer um aumento imediato do bicarbonato, que é a base que participa do sistema tampão a fim de promover o equilíbrio no pH sanguíneo. Vai haver elevação de 1 milha equivalente por litros para cada 10 milímetros de mercúrio de elevação na pressão parcial de CO2. Em casos crônicos, a pressão parcial de CO2 persistentemente elevada estimula a secreção renal de íons H+, levando então a resposta renal compensatória. O diagnóstico ele vai ser feito pela presença de um pH baixo associado à hipercapnia. A resposta compensatória é diferente para o distúrbio agudo em relação ao distúrbio crônico. No caso, a resposta compensatória seria a produção de bases, não é? Como foi citado, a fim de diminuir a acidez sanguínea. Agora vamos falar sobre a alcalose respiratória. Na alcalose respiratória acontece o oposto da acidose. Como podemos ver aqui, a condição normal do pH no valor de 7,4. Na alcalose vai haver uma menor concentração de CO2. Por consequência, vai haver uma menor disposição de íons H+, presentes no sangue arterial, e com isso o pH vai subir, ele vai se tornar mais alcalino, mais básico. E esse pH básico ele é identificado quando ele está acima de 7,4. Como podemos ver aqui, ocorre a resposta compensatória,
com a produção do bicarbonato. Essa alcalose respiratória ela vai ocorrer por um aumento do volume minuto pulmonar acima do necessário para a eliminação de CO2 produzido nos tecidos, levando à redução de CO2 e, consequentemente, o aumento do pH. Esse aumento do volume minuto pulmonar ele vai aumentar, como está sendo claro, a eliminação de CO2. Né? Com isso, vai ter menos CO2 disponível nas artérias. Dentre as causas estão as doenças pulmonares, como pneumonia, fibrose intersticial, embolia e edema, insuficiência cardíaca congestiva, hipotensão ou anemia grave, além de altas altitudes. Nas altas altitudes, pelo fato da pressão do ar atmosférico ser maior, é necessário que haja uma hiperventilação maior e com isso vai ter muito mais liberação de CO2. As principais manifestações clínicas são as arritmias cardíacas, as parestesias faciais e periféricas, câimbras, confusão mental, síncope e crises convulsivas por vasoconstrição cerebral. A alcalose respiratória, assim como a acidose respiratória, ela pode ser aguda e crônica. Nas alcaloses respiratórias crônicas, a resposta compensatória renal promove um aumento da fração da excreção de bicarbonato, né? Ocorre a redução de 4 miliequivalentes por litro no valor do bicarbonato para cada 10 milímetros de mercúrio no valor da pressão parcial de CO2. Nos quadros agudos, ocorre a redução de 2 miliequivalentes por litro no valor de bicarbonato para cada 10 milímetros de mercúrio no valor da pressão parcial do CO2. O diagnóstico clínico é com a gasometria e através da medição dos eletrólitos séricos.